Gente, vamos falar sobre um assunto seríssimo agora, o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Quem está na ponta do link comigo é o Dr. Renato Kfouri, uma das maiores autoridades no assunto no Brasil. Dr. Renato Kfouri, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Márcia, bom dia. É um prazer falar com você e os telespectadores do SC no ar. É sempre um grande prazer revê-la. Doutor Renato Kfouri, ontem o mundo teve uma notícia maravilhosa, que foi a conclusão aí da terceira fase de estudos da vacina da Pfizer e da BioNTech. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, notícia extremamente feliz, né? Primeiro com o resultado anunciado. Nós precisamos tomar alguma cautela, Márcia, porque esse é um anúncio, ainda nós não vimos os dados publicados, entender melhor qual é o número exato, a margem de erro, o intervalo de confiança, qual é a população, como é que está se comportando as vacinas, essa vacina em idosos, em outras populações, mas de qualquer forma, mais de 90% de eficácia, eu acredito ser uma eficácia extremamente adequada, surpreendente até, porque há meses atrás, quando se estimava uma eficácia vacinal, a própria Organização Mundial da Saúde sugeria que eficácias superiores a 50% já teriam um impacto positivo no controle da pandemia. Vacinas com eficácia acima de 90% realmente foram bastante surpreendentes e positivamente surpreendentes. Agora, como é que é feito um estudo desse, hein? O que a gente fica falando para o público? Segunda fase, terceira fase, o que é isso, doutor Kfouri? Quando a gente vai desenvolver uma nova vacina ou uma nova droga, um remédio, Márcia, a gente começa nos estudos que a gente chama pré-clínicos, não estuda em humanos logo de cara. Vai lá para o laboratório, faz testes, coloca em modelos animais, vê se funciona, as provas de conceito que nós chamamos. Uma vez elas passando por essa fase, olha que para o coronavírus nós temos mais de 150 vacinas nessa fase pré-clínica ou pré-estudos em humanos, vamos para a fase em seres humanos. Aí a pesquisa clínica é dividida em 3 fases. Fase 1, poucos indivíduos envolvidos, vamos ver dose, ajuste, concentração, se ela é segura. Fase 2, ampliamos aí para centenas ou milhares de indivíduos, onde a gente vai avaliar basicamente a segurança, se ela não traz efeitos colaterais, e se ela induz o nosso organismo a produzir defesa, anticorpos. Aí uma vez, sendo segura, ajustando a dose, ela desenvolvendo anticorpos, precisa ver se isso funciona, se isso protege. Então essa é onde estão agora 11 vacinas contra o coronavírus, nessa última fase chamada fase 3. Onde a gente vacina uma população, dá um placebo para outra população e compara, vê se esses dois grupos semelhantes, quem adoece mais, quem tem mais Covid, se a vacina realmente protegeu. Então nós estamos aí chegando na reta final, com 11 vacinas nessa fase 3 e já os primeiros anúncios desses resultados de fase 3 acontecendo, caminhando numa velocidade nunca vista antes no desenvolvimento de qualquer vacina. Mas o que a gente pode esperar? O senhor acredita que quando a gente vai conseguir efetivamente tomar a vacina, que é o que todo mundo quer? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Marcelo? Todos querem saber quando que a vacina chega. E a gente precisa respeitar esse tempo da ciência. Esses dados de fase 3, eles demoram, os indivíduos precisam acumular casos durante o estudo para provar que uma vacina protegeu. Essas vacinas podem, às vezes, passar por percalços no caminho desses estudos suspensos. Pode ser que não consigamos em 3 meses demonstrar eficácia, precisamos de mais 3 nessas análises interinas. Uma vez depois de aprovado, essas vacinas vão ser submetidas a registro nas agências regulatórias, vão ser avaliadas por seus pares. Então, prometer data é sempre um pouco complicado, porque depois de tudo isso ainda, Márcia, vai depender da quantidade produzida. Se nós tivermos aqui 10 milhões, 50 milhões de doses aqui para o Brasil num primeiro momento, vamos imaginar que tenhamos 80 milhões de doses no primeiro semestre, vacinas que são em 2 doses, vacinaremos 40 milhões de pessoas. Esses frascos que vêm com muitas doses, com 10 doses, há sempre um desperdício, porque você não consegue aspirar. Uma vez que você abre o frasco, ele vale por poucas horas, então você vai ter uma perda em torno de 20%. Então, quando recebemos 80 milhões de doses, nós vamos vacinar 30 milhões de pessoas, o que corresponde praticamente aos idosos somente no Brasil. Então, é preciso ter calma, não criar essa expectativa de que amanhã
todos nós, inclusive quem não pertence ao grupo de risco, as crianças, os adolescentes, os adultos jovens, serão vacinados. Não será dessa forma. Teremos introdução, sim, mas provavelmente introdução gradual na nossa população. O senhor falou em 11 vacinas que estão já em fases bem avançadas, 11 vacinas no mundo. E quem toma uma tem que tomar outra, pode tomar outra. Como é que vai ser? Vamos sonhar com o mundo ideal. Daqui a pouco a gente tem aí as 11 vacinas. Todas vão ser iguais? Uma vai ser mais eficaz do que a outra? Como é que eu vou saber qual vacina que eu vou escolher? Olha, Marcia, provavelmente o Brasil tem feito acordos de transferência de tecnologia e de produção aqui com duas principais vacinas, a chinesa Sinovac e a Oxford com Biomanguinhos aqui no Brasil. Essas devem ser as vacinas, se os estudos demonstrarem eficácia, disponíveis gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações. Então nós não vamos ter um cardápio tão sortido assim, porque o Brasil não vai sair comprando vacina de 11 produtores. Ele estabelece, aliás, diga-se de passagem, poucos países têm acordos de compra já estabelecidos de grandes quantidades, como o Brasil com 2 vacinas. São apostas, são riscos, talvez essas 2 não sejam as melhores, ou podem ser que sejam as melhores, a gente não conhece esses dados. Mas após o licenciamento, essas vacinas nós precisamos conhecer quais são as suas indicações. Ela foi estudada e demonstrou eficácia em idosos, em indivíduos portadores de doenças crônicas. Para nós colocarmos essas vacinas no programa para indivíduos de risco, idosos ou com essas vacinas têm que demonstrar a sua eficácia. Então a eficácia de 90%, às vezes anunciada, diz pouca coisa para a gente, né? Qual é a eficácia? Ok, mas é em adultos saudáveis, menores de 60 anos, em idosos, em diabéticos. Eu posso usar essa vacina em quem tem câncer, em quem está tomando algum tipo de remédio. Então, esses detalhes que vão ser esmiuçados nesses estudos vão nos dizer, vão nos predizer qual é o grupo-alvo para aquela vacina específica que não pode ser exatamente o mesmo em outras vacinas. Então, nós temos que aguardar esses dados, são cruciais para definir quais vão ser nossas estratégias na aplicação das vacinas. Agora, provavelmente não vai haver nenhum dado que vai mostrar para a gente, no primeiro momento, que eu posso tomar 2 vacinas diferentes, a primeira dose de uma de outra. Esses estudos de intercâmbio entre as vacinas não vão existir inicialmente, não. Bom, eu queria lhe convidar agora, doutor Kifuri, para acompanhar com a gente um retrospecto aí que a gente fez sobre a situação de imunização aqui no Brasil, porque é muito complicado, tem muitas doenças, gente, que já foram até consideradas erradicadas e que de repente voltaram, como é o caso do sarampo, por exemplo. Então a gente tem um histórico aí meio polêmico com relação à imunização aqui no país. Quero convidar o senhor, doutor Kifuri, para acompanhar com a gente esse VTzinho, essa reportagem. Vamos ver, rodou. Dados da Organização Mundial da Saúde e dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontam que de 2016 a 2019, o número de mortes causadas pelo sarampo teve um crescimento mundial de 50%. A doença, até pouco tempo, estava erradicada no Brasil. O retorno é causado pela baixa cobertura vacinal das crianças, segundo o estudo. No ano passado, Santa Catarina foi o 5º estado brasileiro com o maior número de casos confirmados de sarampo. De acordo com a Vigilância em Saúde do Estado, a região fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. O baixo índice de vacinação também indica o retorno de doenças como a poliomielite, a rubéola e a difteria. Já em relação aos coronavírus, diversas vacinas estão passando por períodos de teste, algumas até em fase mais avançada. Porém, uma pesquisa feita em outubro revelou que 1 em cada 4 pessoas não tem certeza se vai adotar esse recurso de imunização. Ô, doutor Kifuri, o que o senhor acha disso, hein? Essas alturas do campeonato, enquanto o mundo está gastando fortunas, aí está na maior expectativa para encontrar uma vacina para o coronavírus, as vacinas que estão aí, que já levaram anos para serem descobertas, podem ser desconsideradas, podem ser não, muitas vezes estão sendo desconsideradas, as pessoas não estão vacinando e tem gente morrendo. É um contrassenso, né? Sem dúvida, Márcia. A gente está vendo a falta que uma única vacina faz. Imagina se as outras vacinas faltassem também no nosso programa, para as nossas crianças, para os nossos adultos. O cenário que seriam dessas doenças, isso tem um pouco a ver com a perda da percepção de risco que essas doenças traziam no passado.
numa geração atrás, na minha geração, quando as mães não perdiam uma data de vacinação porque conviviam com casos de sarampo, tinha alguém na família que tinha ficado paralítico, que dormiu com febre e acordou paralisado, que morreu de coqueluche. Eram as doenças muito frequentes que atingiam a nossa população e assustavam todas as pessoas. Nesse cenário, as vacinas chegaram, né, como salvadoras, né, de muitas situações graves. Essas novas gerações não vivenciaram, não conhecem, não sabem o que é difteria, não sabem o que é paralisia infantil e acabam relaxando nessas medidas preventivas. Claro que temos muitos fatores, fake news, falta de vacinas, muita coisa colaborando para a adesão à vacina ser baixa. Mas realmente esse descuido faz com que as doenças possam retornar, aquelas doenças que a gente chamava lá do passado, virem doenças do presente. E olha, a pandemia piorou muito essa situação. O medo das pessoas saírem de casa, de contrair coronavírus, fez com que qualquer cuidado da saúde fosse deixado de lado. A ponto de eu entender que nós possamos ter uma segunda, terceira onda, não só de Covid, mas de câncer, porque as mulheres deixaram de fazer diagnóstico de câncer de mama, de colo de útero, de câncer de próstata, de doenças preveníveis pela vacinação, de mortes por doenças cardíacas que teriam que ser controladas com seus exames e não foram. Os hospitais, as clínicas ficaram vazios durante 8, 9 meses, ninguém cuidou da sua saúde, não entendeu que vacinação, por exemplo, é uma ação essencial, tanto quanto ir ao supermercado, tanto ir quanto à farmácia. E só para finalizar, tem um estudo recente na África mostrando que o risco de uma criança morrer de Covid ao ir se vacinar é 84 vezes menor do que o risco dela morrer dessas outras todas as doenças que ela está deixando de ser vacinada. A Covid não afeta as crianças de maneira muito grave, raramente isso acontece, ou seja, deixar uma criança sem vacina, você está complicando ou deixando ela sob risco muito maior do que eventualmente ela circular e pegar Covid. É claro que é para ir de máscara, manter isolamento, tomar todos os cuidados, mas atrasar a vacina de criança é um enorme equívoco, colocando a saúde do seu filho em risco. Olha, que alerta! Qual é o índice? 80 e quantos por cento? 84 vezes, Marcia. Que absurdo, doutor Kifuri. Bom, então, para esses pais que não levam para vacinação, qual é a sua mensagem bem curtinha, doutor Kifuri, para a gente voltar a falar sobre coronavírus, que eu ainda tenho uma pergunta para o senhor. Com relação às vacinas, de uma forma geral, qual é o alerta para quem está nos acompanhando? Olha, vacinação é um dos maiores bens da humanidade, né? Revolucionou, depois da água potável, nenhuma ação em saúde pública teve tanto impacto em reduzir mortalidade, reduzir doença, reduzir sequela como as vacinas. Então, se você está aí com a sua carteira de vacina atrasada, não só a do seu filho, mas a sua, a grávida, aquele que tem doença crônica, o idoso, o adulto, hoje não há uma idade onde nós não temos vacina disponíveis. Vamos nos proteger contra essas doenças, nós temos vacinas. Vamos atrás delas, pelo menos para essas ficarem protegidas, até termos a vacina do coronavírus também. Belo alerta. E ainda sobre coronavírus, não posso encerrar o nosso bate-papo sem perguntar para o senhor como é que o senhor avalia a situação de Santa Catarina. Florianópolis deixou de ser gravíssimo, passou a ser grave, mas outras regiões do estado continuam com números... Bom, e isso não... deixar de ser gravíssimo e ser grave também não é uma grande, bela notícia. Outras regiões do estado estão com situação bem preocupante. Como é que o senhor avalia a situação geral em Santa Catarina? Olha, Márcia, Santa Catarina tem o 5º maior número de casos do país, né? Claro que não é a 5ª maior população do país, perde somente para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, obviamente, e Bahia. 3.000 mortos no estado. A região da grande Florianópolis, que foi atingida em cheio no começo da pandemia, continua com casos bastante elevados, há uma subida no número de hospitalizações recente, o extremo oeste, Alto Uruguai, Xanxerê, Laguna, todo aumentando muito com regiões que foram não tão afetadas no início. A pandemia é uma pandemia que a gente vê bastante desigual entre os municípios. Então, muitas vezes, aqueles que são mais atingidos no primeiro momento, há algum arrefecimento e depois outros municípios são atingidos também. Então, não é hora de baixar a guarda. Nós não vamos ter vacina no primeiro momento para permitir retorno da atividade comercial, para permitir retorno às aulas, para permitir que nós possamos ter nossa vida rapidamente, normalmente. As vacinas chegarão, mas chegarão para os grupos mais vulneráveis. E todos nós,
até porque essas vacinas podem não ter 100% de eficácia, precisaremos continuar mantendo nossas medidas que funcionam, que é o distanciamento, o uso de máscara e a lavagem de mãos. Este relaxamento proposto ou permitido pela baixa do número de casos da pandemia tem que ser responsável, tem que ser devagar, tem que ser paulatino, senão corremos o risco de ter que retroceder, como hoje já se discute em todo o Brasil. O aumento da pandemia, a oportunidade de estarmos presenciando uma segunda onda agora, já nos faz refletir se não é hora de voltar atrás nessas medidas. Tá e ninguém aí, quer gente. isso, né, Marcelo? Tá aí, gente. Com esse belo alerta, a gente vai encerrando aqui. Vou agradecendo a participação do Dr. Renato Kfouri, uma das maiores autoridades nesse assunto no país.